paz do Senhor Jesus, sou o professor Eliseu Fausto e hoje estaremos meditando nas cartas 2ª e 3ª João e também na carta de Judas. Antes, te convido a orar comigo. Senhor, louvamos o teu nome, engrandecemos ao teu santo e bendito nome, Pai, pelo privilégio que o Senhor nos concede de estarmos aqui diante da tua palavra e eu, juntamente com os meus irmãos e irmãs, que estamos firmes na leitura, Senhor, da tua palavra, Pai, em todo este ano de 2024. Queremos externar, Senhor, nossos agradecimentos a ti. Obrigado por ter nos concedido a vitória, a bênção de termos chegado até esse momento, onde, Senhor, estamos finalizando, Deus, os penúltimos livros, as penúltimas cartas, Senhor, da tua palavra. E há poucos dias, ou melhor, no dia de amanhã, estaremos, Senhor, adentrando, Deus, ao último livro da Bíblia Sagrada. O Senhor nos concedeu a vitória de chegarmos até aqui, de mais um ano, concluirmos a leitura da tua palavra. Sê conosco, nos guarde, nos proteja, Senhor, nessa reta final, que possamos, Deus, nos manter firmes neste propósito e assim, Senhor, através dele, venhamos crescer espiritualmente. Abençoe poderosamente os teus filhos, Pai. Abençoe aqueles que não puderam, Senhor, continuar, aqueles que não conseguiram continuar. Que a tua bênção esteja, Senhor, sobre a vida deles, para que próximo ano possam, Senhor, junto nesta jornada, iniciar e terminar juntamente conosco. Pedimos a tua bênção para esse momento de meditação. Oramos, Senhor, porque temos a certeza de que o Senhor é poderoso para nos abençoar, nos dar entendimento, sabedoria da tua palavra e possamos, Senhor, através desta meditação, crescermos, aprendermos mais de ti e sermos melhores cristãos. É para a glória do teu nome que nós te pedimos isso e temos a certeza de que assim será feito, no nome de Jesus, o teu Filho. Amém. A segunda carta do apóstolo João foi escrita com o propósito de alertar a senhora eleita, para não abrigar nem encorajar os falsos mestres que viajavam pela região onde ela morava. A carta é endereçada à senhora eleita e aos seus filhos, conforme podemos ler no versículo 1. Dentre as interpretações sugeridas para explicar essa expressão, temos: era uma igreja nas cercanias de Éfeso. Era Marta de Betânia, sendo essa a visão tradicional. E, por fim, era uma mulher rica nas cercanias de Éfeso, sendo essa a visão de alguns estudiosos mais conservadores no dia de hoje. Podemos verificar alguns detalhes que marcam a carta. Por exemplo, ela elogia e encoraja essa mulher piedosa e seus filhos por causa da vida cristã e do testemunho deles. Ele também os alerta para que não abriguem nem encorajam os falsos mestres itinerantes, conforme já mencionei logo no início. Vamos à carta, ou ao único capítulo que a corresponde? O apóstolo inicia declarando que escreveu para uma mãe muito especial, embora o nome não nos tenha sido revelado, elogiando tanto ela quanto os filhos por seu caminhar piedoso na fé. João encoraja a praticar o amor cristão e ser fiel à verdade. Jamais podemos separar o amor e a verdade, pois a verdade sem amor leva ao legalismo e o amor sem a verdade leva ao liberalismo. Paulo, da mesma forma, combina esses dois aspectos importantes da vida cristã, escrevendo aos Efésios no capítulo 4 e versículo 15. A fidelidade à verdade é especialmente importante à luz dos muitos falsos mestres que, embora afirmem ser cristãos, negam a humanidade de Cristo e, portanto, devem ser intitulados ou conhecidos como anticristos. João estimulou a recusa de hospitalidade para tais pessoas. João tinha mais a dizer para essa mulher, mas sentiu que uma conversa face a face seria melhor e esperava que esse encontro acontecesse logo. Aqui na carta, aprendemos sobre a importância de não ignorar a necessidade de nos manter conectados com a constante necessidade de incentivar um ao outro na caminhada cristã. Não é porque alguém tem sido um exemplo de cristão que não precise ser admoestado ou até mesmo alertado sobre alguma atitude que necessite melhorar.
Todos somos imperfeitos, mesmo diante de nossas melhores formas. Por esse motivo, necessitamos de alguém para nos manter em constante alerta. Que o Senhor Deus nos conceda instrumentos dele com atitudes semelhantes à do apóstolo João. O contexto que envolve a terceira carta do apóstolo João é sobre as igrejas circunvizinhas a Éfeso, de onde o apóstolo enviou ministros itinerantes. E Gaio recepcionou muito bem esses ministros. Diótrefes, que era um oficial prepotente, repreendeu Gaio por demonstrar hospitalidade e proibiu os outros membros da igreja de imitar esse exemplo, ameaçando-os de excomunhão. Quando retornaram a Éfeso, os ministros itinerantes apresentaram um relato maravilhoso da igreja de Gaio e condenaram de forma mordaz a atitude de Diótrefes. João escreveu essa carta para elogiar Gaio, condenar Diótrefes e apresentar Demétrio, o portador da carta. Vamos então à exposição do único capítulo da carta. João ouvira um relato emocionante a respeito do querido amigo Gaio, e o apóstolo ficou muitíssimo alegre. Ele o elogiou, em especial por causa da sua hospitalidade com os evangelistas itinerantes. João alertou Gaio em relação a Diótrefes, o homem que difamou João e estava tentando excomungar qualquer pessoa que ousasse discordar de suas opiniões prepotentes. Demétrio contrastava de forma contundente com Diótrefes. João apresentou Demétrio com um elogio triplo. Primeiro, em relação ao público. Todos falam bem dele. Depois, em relação às Escrituras. A própria verdade testemunha a seu favor. E, por fim, fala de seu próprio sentimento em relação a ele. Também testemunhamos, e você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. João, da mesma forma que encerrou a carta que escreveu à senhora amada, conclui essa destinada a Gaio, expressando seu desejo de vê-lo com brevidade. Aqui na carta, vimos a importância de sermos vigilantes em relação a pessoas que, mesmo não praticando a verdade de Deus, impedem que outros a pratiquem e ainda se autoconsideram o único que possui o conhecimento da verdade. Infelizmente, somos cercados por pessoas que agem como Diótrefes, não reconhecem a verdade e nem praticam ela, mas querem ser o centro das atenções. E quando não conseguem esse feito, incentivam outros a desprezar aqueles que agem de forma honrada na presença de Deus. Que o Senhor nos livre de pessoas que se julguem ser melhores que os demais, esquecendo o princípio de nossa igualdade, onde somente um é superior, e ele é o Senhor Jesus. Somente a ele e a sua verdade devemos obedecer. Por isso, aproveito a oportunidade para te parabenizar pelo esforço de ter lido a Bíblia todos os dias aqui com a gente em todo este ano, pois somente lendo e meditando nela todos os dias teremos capacidade de discernir os falsos ensinos em nosso meio. Na terceira e última carta de nossa meditação de hoje, a história da igreja já alcançava mais de 40 anos depois da morte de Cristo, e muitos cristãos relaxaram em relação à doutrina e à prática, e havia muitos falsos mestres se aproveitando deles. Judas escreveu para encorajar os cristãos na fé professada e alertá-los contra os falsos mestres. Ele era irmão de Tiago e meio-irmão de Jesus, que, como seus irmãos, só acreditaram na divindade de Cristo depois de sua ressurreição. Existem outros 6 homens, também chamados Judas, que são mencionados aqui no Novo Testamento. Mas o fato de que o autor dessa carta não necessita fornecer alguma identificação adicional a respeito de sua própria pessoa, nem de Tiago, que era um líder da igreja de Jerusalém, apoia a visão de que ele era uma pessoa bem conhecida, pois era irmão de Tiago e, portanto, meio-irmão de Cristo. Tiago escreve visando alertar e aconselhar os cristãos sobre a existência de falsos irmãos, deixando-os apercebidos do mal que podem causar na igreja do Senhor. Vamos à carta?
Judas, escrevendo a todos os cristãos, amados e escolhidos pelo Pai e guardados pelo Filho, diz que ele, originalmente, planejara escrever sobre a salvação, mas sentiu-se impulsionado a escrever sobre o sério problema da apostasia religiosa. A palavra usada no versículo 3, traduzida por senti que era necessário ou tive por necessidade, quer dizer abater-se ou cair sobre, comprimir. Deus, de forma literal, pressionou Judas a escrever sobre a apostasia. Temos de batalhar pela fé, que Deus, de uma vez por todas, confiou aos seus santos. Para isso, precisamos compreender que a defesa da verdade envolve tanto o ataque quanto a defesa. A verdade agora, na época pós-bíblica, foi-nos dada de uma vez por todas, através do cânon das Escrituras. Não temos de acrescentar nem retirar nada da Bíblia, somente lê-la e crer. Deus julgou a apostasia de forma severa no passado, como nos casos de Israel durante o Êxodo, no de um certo grupo de anjos caídos e no de Sodoma e Gomorra. Os falsos mestres, como animais irracionais, eram arrogantes e imorais, difamando até mesmo os anjos, os seres celestiais. Judas contrastou a arrogância deles com a humildade do arcanjo Miguel, pois este demonstrou certa relutância em acusar diretamente Satanás. A ocasião em que Miguel confrontou Satanás não está registrado nas Escrituras, mas está registrada em um livro apócrifo, a Assunção de Moisés, onde relata que diante do corpo de Moisés já morto, o arcanjo Miguel não ousou se opor diretamente a Satanás, mas o repreende em nome do Senhor. Judas compara os apóstatas de sua época a 3 apóstatas históricos, e todos eles têm um equivalente hoje em dia. O primeiro, Caim, que ignorou os desejos de Deus e ofereceu um sacrifício sem sangue. Hoje em dia, muitos, embora afirmem ser cristãos, ignoram a palavra de Deus. O segundo, Balaão, o profeta ganancioso, contratado para amaldiçoar Israel, foi repreendido pela jumenta que lhe servia de montaria. Muitos hoje em dia transformam o evangelho em mercadoria. O terceiro, Corá, que difamou Moisés e se rebelou contra o líder escolhido por Deus. Os apóstatas da época atual falam mal daqueles que falam em nome de Deus e pregam a verdade. Os apóstatas só cuidam de si mesmos e são como nuvens sem água, árvores sem frutos ou estrelas errantes, e, portanto, não passam de guias inúteis para os viajantes. Judas, citando a profecia de Enoque, declarou que, um dia, Deus julgaria esses falsos mestres. Enoque previu a segunda vinda de Cristo e o julgamento séculos antes de Jesus vir pela primeira vez. Mesmo assim, sua previsão do retorno de Cristo com milhares de seus santos é extremamente semelhante às previsões de Paulo e João. Judas citou a previsão de Enoque, apresentada no livro apócrifo de Enoque, escrito por volta de 100 a.C. Aproximando-se mais do presente, Judas lembrou seus destinatários de que os apóstolos tinham advertido a respeito desses falsos mestres. Em face desses ensinamentos errôneos e perigosos, os cristãos deviam praticar as virtudes da oração e da paciência, edificando-se na fé enquanto aguardam o retorno de Cristo. Ao mesmo tempo, eles deviam cuidar das necessidades espirituais dos outros, desde aqueles que sofriam de dúvida honesta até os que estavam tão fracos que já estavam às portas do inferno. Judas conclui sua carta com um louvor ao Senhor Jesus, o único que pode nos guardar do pecado, e ele se regozijará quando nos apresentar sem mácula diante de Deus. Amém e amém. Somente Jesus pode nos conceder a bênção de vencer o poder do pecado sobre nós mesmos, nos tornando vencedores e, assim, futuros habitantes do reino celestial. Que o Senhor Deus nos conserve em sua palavra e venhamos permanecer firmes nas verdades dele. Encerro aqui as minhas palavras e espero que você chegue ao dia 31 deste mês com a bênção da conclusão da leitura completa da Bíblia, juntamente comigo e os demais participantes. Um grande abraço
e até ano que vem, querendo Deus.